Levítico, capítulo de número 10, versículo 1 a seguir. Diz assim, nós vamos ler do 1 ao 10 também. Título da minha tradução: Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. Isso também. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isso é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. E Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis as vossas vestes, para que não morram, nem venham grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação para que não morrais, porque esta está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluias. Nós estamos lendo um texto, acabamos de ler um texto bastante complicado de se entender se não buscar mais, se não ler mais, se não buscar mais conhecimento sobre esse texto. Nós lemos que dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles pegaram cada um o seu incenso, ali, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles o seu incenso e puseram fogo, trouxeram fogo estranho, a Bíblia diz, perante a face do Senhor, que lhes não ordenara. Vamos entender um pouco disso aqui. Primeiramente, a família de Arão foi separada para o ministério sacerdotal, e eles, Nadab e Abiú, eram filhos do sacerdote Arão, estavam separados para o ministério sacerdotal. Porém, os incensários do templo, eles eram consagrados, não poderiam sair de lá. E Nadab e Abiú, cada um tinha o seu incensário, coisa que eles não poderiam fazer, cada um usar o seu próprio incensário, pegar os seus incensos. Outra coisa, o fogo para acender não poderia ser tirado de outro lugar a não ser do altar. Por isso que diz que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Era missão dos sacerdotes
de manter o fogo aceso, o fogo que veio de Deus, que caiu de Deus e acendeu ali o altar de bronze. Então eles deveriam pegar o fogo no altar e acender o incensário para prestar ao Senhor, para levar ao Senhor. E eles trouxeram o próprio incensário, pegaram eles mesmos, acenderam o fogo em outro lugar e colocaram no seu incenso. Outra coisa, vieram apresentar perante o Senhor. E aqui no versículo diz, versículo de número 1, perante a face do Senhor que não ordenara. Por quê? Porque eles tinham os ministérios sacerdotal, mas para fazer outras atividades. Para entrar no templo, no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia fazer isso, e mesmo depois de ter um tempo de purificação, ele precisava de ser escolhido, entrar ali no templo, no Santo dos Santos, apenas uma vez no ano. Mesmo assim, ele tinha que tirar um período de santificação para poder adentrar no templo, no Santos dos Santos. Entrava com a corda amarrada para apresentar sacrifícios pelo povo, pelo pecado do povo. Então, isso era apresentado no dia da expiação. Ele ia fazer expiação pelo pecado do povo. E Nadab e Abiú não poderia fazer isso jamais. Quem poderia fazer isso? No caso, o pai deles, que era Arão. Então, quando eles entram na presença do Senhor, eles são fulminados, né? Assim como aqueles dois que tocaram, me fugiu da memória o nome, que tocaram na arca, quando Uzá, né? Uzá e o outro, esqueci o nome do outro. Uzá morreu quando tocou a mão na arca ali, quando o boi tropeçou. Também nós precisamos de voltar à leitura para entender o porquê que essas coisas acontecem. Eu confesso que quando eu li algumas vezes, eu sempre ficava, gente, mas eles estavam prestando serviço ao Senhor, eles estavam perante ao Senhor, e por que eles morreram? Então você vai ler, estudar a história, você sabe que eles estavam fazendo coisa que não era lícitas para eles fazerem. Eles adentraram no altar com incensário que não era próprio, com incenso que não era próprio, com fogo que não era próprio, e não era próprio deles fazerem. Daí o motivo da morte de Nadab e Abiú. Então, versículo de número 2, Levítico 10, 2 diz: então saiu fogo de diante do Senhor e consumiu e morreu perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isso é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Sabe por que Arão calou-se? Porque ele sabia que nenhum dos filhos deles estava nessa posição. Ele diz que Deus é santificado quando nós nos achegamos a Ele também com a nossa vida santificada. Para nós nos achegarmos a Deus, nós precisamos estar vivendo uma vida separada, uma vida de santidade. Nós precisamos estar conforme a palavra de Deus. E Arão, sabedor que os filhos deles andavam errado, que eles faziam coisas erradas. Se você descer mais lá no versículo 8, 9, dá-se a impressão que eles gostavam de bebidas, gostavam de beber, gostavam de tomar o seu vinho ali, bebidas fortes. Olha no versículo de 8, fala assim: e falou o Senhor a Arão. Já falou o Senhor diretamente com Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis. Então nos traz a ideia que eles gostavam de um vinho, eles gostavam de uma bebida, e queriam apresentar
sacrifícios e ofertas pelo povo, sendo que eles mesmos não estavam santificados para tal. Essa palavra vem para nós nos dias de hoje. Quantos estão querendo exercer funções ministeriais e sacerdotais, sendo que a própria vida não está no altar? Não estão preparados para oferecer um sacrifício a Deus, um sacrifício de adoração, um sacrifício de louvor, um sacrifício próprio. O Senhor chama e fala com o pai deles, com Arão, e Arão, sabedor, ele cala-se. Muitos ainda não entenderam que quando Deus fala, muitas vezes é para nós calarmos, ficar calado, ouvir o que o Pai está falando. Mas muitos hoje não conseguem nem mesmo ouvir a Deus. Não conseguem, porque estão oferecendo fogo estranho diante do altar. Estão oferecendo sacrifícios de tolo, levando palavras diante de Deus, fazendo sacrifícios diante do Senhor, muitos fazendo jejum, e nem passa daqui do teto, porque é fogo estranho perante Deus. Sai da igreja, cultua o Senhor e depois vai assentar nas rodadas, vai beber, vai fazer farra. Às vezes faz farra a semana inteira. Quando é domingo, vou adorar a Deus. Essa adoração, meu amigo, não está chegando a lugar nenhum. Quantos gostam de fazer tais coisas? A Bíblia não condena nós tomarmos um vinho. Olha, a Bíblia não condena. Lá em Efésios 5,18 fala assim: e não vos embriagueis com vinho. Não é isso? Então as pessoas gostam muito de usar esse versículo. Que a Bíblia fala que não podemos embriagar, mas não proíbe beber. Mas a parte B do versículo eles anulam, né? A parte B do versículo diz: não vos embriagueis com vinho nem com bebida forte. Mas a parte B do versículo diz: mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa parte anula, pula. E a parte melhor, que é encher do Espírito Santo, não faz, porque o Espírito Santo não combina com bebida. Nós acabamos de ler que o Senhor ordenou para não beber vinho e nem bebida forte. Não se embriagar. Acha que um cálice é um copo, acha que um copo é uma garrafa, e acha que isso pode ser todo dia, toda hora, final de semana pode encher o talo, depois quer prestar culto a Deus. E aqui no livro de Levítico, quando ele chama Arão, no versículo 3 nós já lemos, e fala: sereis santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Mas Arão se calou por causa da responsabilidade. A nossa responsabilidade é enorme. A responsabilidade daqueles que são chamados pelo Senhor é enorme. Não podemos simplesmente estar aqui igual eu estou aqui agora, levando a palavra do Senhor para vocês, mas se eu, estou falando de mim, se eu não estiver com a vida no altar, se eu não estiver com a vida reta diante de Deus, eu corro o risco de ser fulminado a qualquer hora. Assim como foi com Nadab e foi com Abiú. Quantas coisas têm acontecido com homens e mulheres de Deus, porque ainda não entenderam que fogo estranho não é simplesmente
hoje, nos dias de hoje, pegar um incensário. Nós não temos essa prática mais. Porque a partir do momento que Jesus Cristo se entregou naquela cruz, o véu foi rasgado, nos deu livre acesso ao Pai. Nós não precisamos mais do sumo sacerdote para interceder por nós, para fazer expiação por nossos pecados, porque nós mesmos podemos ir direto ao Pai. Glória a Deus. Através de Jesus Cristo, glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas as práticas de Nadab e Abiú ainda continuam. Não é só bebida, não é só bebida forte, não é só vinho. Tem quantas práticas enganosas, tem quantas práticas erradas que as pessoas cometem e depois se apresentam diante de Deus. Aqui está falando que o Senhor mandou fogo do céu e consumiu os dois na hora. Pega o Érico para baixar lá, por favor. Então, o fogo veio na hora e consumiu, de modo que eles Moisés mandou chamar os tios dele para poder pegá-los e levar para fora do arraial, já torrados por causa do pecado que eles cometeram, por causa do pecado de apresentar diante de Deus de qualquer jeito. Nós não podemos apresentar diante de Deus de qualquer maneira. Então, quando ele diz aqui no versículo de número 4, Levítico 10, 4: E Moisés chamou a Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tios de Arão, e disse: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e seus filhos Eleazar e Tamar: Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos e toda a casa de Israel lamentem esse incêndio que o Senhor acendeu. Quem que foi que fez o incêndio em Nadab e Abiú? O próprio Deus. O próprio Deus ainda deu ordem aos filhos de Moisés: não chorem pelos seus primos, não chorem por Nadab, não chorem por Abiú, não tire a túnica, não descubra a sua cabeça, não saia para fora, para que não aconteça a mesma coisa com você. Tem hora que Deus vai corrigir aqueles que estão próximos de nós, e nós não podemos lamentar, nós não podemos chorar, porque é correção de Deus. E onde Deus está corrigindo, onde Deus está mexendo, eu não posso pôr a minha mão, você não pode pôr a sua mão. Ele chama os irmãos dele, os tios dos outros dois lá, carregue, leve para fora. Mas os filhos dele, Moisés falando: vocês não podem nem mesmo prantear, não pode lamentar a morte deles, porque eles são sacerdotes também, e sabem muito bem que não poderiam fazer isso. Adentrar no altar, no templo, entrar no templo de qualquer jeito, com o incensário que não estava consagrado, com o incenso que não estava consagrado, com o fogo que não estava sendo tirado do altar. Fizeram cada um o seu incensário. O que quer dizer isso, pastor? Hoje cada um quer servir a Deus do seu modo, cada um quer servir a Deus do seu jeito. Deus é um só, então nós podemos servir a Deus de qualquer maneira. Olha o que está escrito na palavra. Deus não aceita nosso sacrifício, não aceita a oferta, porque não está de acordo com os mandamentos dele.
Então ele diz para Eleazar: não. Olha aqui, ó. E Moisés disse a Arão e seus filhos, os filhos Itamar, os filhos eram de Arão, desculpa aí, eu falei que Moisés de Arão: não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgarei as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre a vossa congregação, mas vossos irmãos e toda a casa de Israel lamentem esse incêndio que o Senhor fez. Está vendo? Eles não eram primos, eram irmãos dos dois que morreram. Não chore, não lamente. A correção de Deus, ela é dura. Lá em Hebreus 10:31 diz assim: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível cair nas mãos de Deus. Deus é um Deus que é muito difícil de se irar, mas quando Ele ira, quem pode nos tirar da mão dele? Se você cair nas mãos dos homens, Ele te livra. Se cair nas mãos do capiroto, Deus te livra. Mas se você cair na mão de Deus, quem vai te tirar? Não tem quem te tire. E Nadab e Abiú, além de fazerem sacrifícios que não estavam ordenados a eles, ainda gostavam do vinho, gostavam da bebida forte. Como está no versículo 9: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Está bem escrito. Se fizer uso de bebida, entrar na tenda, morte. E hoje, para mim e para você, isso pode gerar morte espiritual. Isso gera morte espiritual. Pode gerar morte física também. Depende de como o Senhor quer tratar com cada um. Que aqui diz que ele tratou com Nadab e Abiú, mas falou com Eleazar e com Eusafã e Uziel. Vocês dois, se não quiser morrer também, fica quieto, fica aí dentro, não chore, não lamente, não tire a túnica da sua cabeça, para que também o resto da congregação não sofra. Isso nos remete à nossa responsabilidade, o tamanho da nossa responsabilidade perante Deus. Eu e você precisamos de entender que Deus não aceita qualquer tipo de sacrifício. Deus não aceita qualquer tipo de oferta. A oferta tem que ser limpa, tem que ser santificada, como Ele ordenou para os filhos de Israel. Quando for trazer uma oferta, não traz um cordeiro machucado ou manco. Não traga uma ovelha com defeitos. Traga uma ovelha, um cordeiro sem defeito, sem mancha, sem mácula. E nós, como ovelhas do Senhor, nós queremos apresentar perante Deus de qualquer jeito. Nós queremos apresentar diante de Deus de qualquer maneira. Vou festejar, vou andar, vou fazer tudo que eu quero fazer, depois eu vou lá e dá uns glória a Deus, que Deus aceita. Deus é misericordioso, Ele é misericordioso, mas a Bíblia diz que Ele é fogo consumidor. Consumiu Nadab e consumiu Abiú. E se nós, como cristãos, como servos de Deus, nós precisamos acertar os ponteiros diante do Senhor, colocar a nossa vida diante do Senhor, para que nós não morramos também assim como Ele ordenou. Fique na minha casa, fique na minha presença, para que vocês não morram também. Ele falou com Eusafã e com Uziel:
Fique na minha presença para que não morram. E hoje, através do Espírito Santo dele, de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele está falando comigo, está falando com você. Fique na minha presença se não quiser morrer. Conserte a sua vida para entrar no altar. Não entre no altar do Senhor de qualquer maneira. Assim como Nadab e Abiú adentraram no altar de qualquer maneira e foram fulminados. Coloque a sua vida em dia. Santifique-se. O sacerdote, para apresentar e fazer expiação pelos pecados do povo, ele tinha um período de santificação. E mesmo assim, ele entrava no Santo dos Santos, tremendo de medo. Sumo sacerdote entrava no templo, no Santo dos Santos, tremendo de medo, porque sabia que ali era um lugar santíssimo, não é? Então o sacerdote, as pessoas iam lá para pedir, para fazer expiação pelo pecado, também sabedores do que poderia acontecer. E hoje o temor acabou. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E tem esfriado o amor do povo para com Deus. Eles entram na casa do Senhor como se estivessem entrando no boteco. Entram na casa do Senhor como se estivessem indo com uma balada. Entram na casa do Senhor de qualquer maneira e querem apresentar qualquer tipo de sacrifício. Tome cuidado com o que você tem apresentado diante de Deus. A nossa vida tem que ser apresentada limpa. Nosso louvor tem que ser sem defeito. Eu não tenho uma garganta boa para louvar. Eu também não tenho, não. Mas o Senhor não está olhando o timbre da minha voz, Ele está olhando o que vem de dentro. Ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Bendito seja Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Nos ensina, Deus, a nos santificar a cada dia. Que nós possamos nos santificar a cada dia, para que possamos também nos apresentar diante do altar do Senhor, diante do templo do Senhor. Oh Pai, sabedores que o Senhor vai nos receber, que o Senhor vai se agradar com a nossa adoração, que o Senhor vai se agradar com o nosso esforço, oh Deus. Sei que muitos têm se santificado, têm buscado, Pai, dia após dia a Tua presença. Muitos com sinceridade, com verdade. Quantos pais já morreram? Quantos foram fulminados, ó Deus, por apresentar fogo estranho diante do Senhor? Quantos morreram nessa caminhada? E quantos estão aí, Pai, prestes, por não entender que o Senhor é santo, que o Senhor é santíssimo, que nós também devemos nos santificar para apresentar ao Senhor a nossa vida separada, santificada, para a glória do Teu nome. Eu quero render graças ao Senhor, o Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, por tudo aquilo que o Senhor Deus tem feito, Pai, por nós, pelos cuidados do Senhor. Bendito seja o Teu santo nome. Aleluias. Guarde a sua vida. Separa a sua vida. Separa a sua vida. O Espírito Santo nos fala nessa noite e nos convida a consertar, para que nós não venhamos ser fulminados de uma hora para outra, no momento que nós não esperamos, assim como Nadab e Abiú também não esperavam.
para eles estavam fazendo correto. Nós vamos pegar um incensário aqui e levar. Não, eles estavam fazendo tudo errado. O incensário não estava no altar. O incenso não estava preparado de acordo com o que era para ser, do jeito que era para ser. O fogo tinha que ser tirado do altar. Não, eles trouxeram o fogo que eles mesmos acenderam. Tem muitos aí, falando que está cheio do fogo de Deus, pulando, relampeando, sapateando e pegando fogo. Fogo estranho. Fogo estranho. Cuidado. O Senhor está de olho. Deus nos abençoe. Deus te abençoe em nome de Jesus. O Senhor é bom o tempo todo e nunca muda, né, vozinha? Glória a Deus. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez pela tua palavra, pela palavra do Senhor que nos foi liberada nessa noite, que nos ensina dia após dia nos santificarmos, a estarmos, Senhor, na tua presença, buscando a tua face, em santidade, em adoração. Muito obrigado, meu Pai, pelos cuidados do Senhor. Que o Senhor nos conceda um restante de semana cheio da presença do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, pelos teus cuidados, pelo teu amor e pelo teu carinho. O Senhor é um Deus misericordioso e sabemos que o Senhor só corrige aqueles filhos que o Senhor Deus ama. Obrigado pela correção, obrigado pela instrução, obrigado pelo teu amor e pelo teu carinho, em nome de Jesus. Quero desde já agradecer